Você quer ter sucesso? Então preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez ninguém nunca tenha tido coragem de te dizer isso tão direto, mas está na hora de ouvir. Ser bonzinho demais está te impedindo de crescer. Está te mantendo preso, te fazendo viver a vida que os outros querem, não a sua. Você diz sim para tudo, aceita migalhas, se anula para manter a paz e finge que está tudo bem quando por dentro está cansado, frustrado e invisível. Mas sucesso de verdade não nasce da submissão. Napoleão Hill já dizia: quem não toma controle da própria mente será controlado pela mente dos outros. E é isso que está acontecendo com você. Você se importa demais com o que pensam. Tem medo de decepcionar, medo de parecer egoísta, medo de desagradar. Mas sabe qual é o preço disso? O seu futuro, a sua identidade, a sua grandeza. Porque enquanto você tenta agradar todo mundo, você se afasta do seu próprio propósito. Agora me responda com sinceridade. Até quando você vai viver com medo de ser quem realmente é? Até quando vai se esconder atrás da falsa virtude de ser bonzinho, enquanto o seu potencial apodrece por dentro? Hoje você vai acordar. Hoje você vai parar de pedir permissão para viver. Este vídeo é para quem está cansado de ser sempre o apoio de todos e nunca o protagonista da própria vida. A partir de agora, vamos caminhar juntos por 10 passos, 10 verdades, 10 sacudidas que vão te tirar da zona de conforto e te reconectar com sua verdadeira força. Mas só fica até o fim quem tem coragem. Coragem de romper com a imagem que te prende. Coragem de se tornar alguém que não precisa agradar para ser respeitado. Então, se você está pronto para isso, respire fundo, porque esse vídeo vai doer, mas vai te libertar. Mas como você vai ter um desejo definido se passa a vida dizendo sim para os desejos dos outros? Você ainda não começou a viver por você porque está tentando ser amado por todo mundo. E isso é impossível. A verdade é que você tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser mal interpretado. Medo de parecer duro, egoísta, frio. Mas sabe de que você precisa ter medo de verdade? De chegar ao fim da vida e perceber que não viveu por inteiro. Que sempre cedeu, que sempre agradou, que sempre deixou seus sonhos por último, esperando um tempo que nunca veio. Sabe o que Napoleão Hill descobriu depois de entrevistar os homens mais ricos e mais bem-sucedidos da história? Que nenhum deles esperava ser compreendido. Eles não pediam permissão, eles não agradavam a todos, eles eram guiados por um foco inabalável. E isso não é arrogância. É clareza. Você ainda não começou a viver por você porque ainda está pedindo permissão. Mas o sucesso, o verdadeiro sucesso, não pede licença. Ele exige decisão. Hoje, o seu primeiro despertar é simples. Você não precisa agradar para ser amado. E não precisa se anular para ser aceito. A partir de agora, repita para si mesmo: eu escolho me priorizar. Eu escolho me respeitar. Eu escolho parar de ser a versão moldada pelas expectativas dos outros. Essa escolha pode parecer pequena, mas ela é o primeiro passo para tudo mudar. Desde pequeno, te ensinaram que ser bom é dizer sim, que ser educado é nunca discordar, que ser gentil é aceitar tudo calado, mesmo quando está doendo por dentro. E você acreditou que para ser amado precisava sempre ceder, que para ser aceito precisava engolir a própria vontade, que para ser respeitado não precisava incomodar. Mas o que ninguém te contou é que essa imagem de bonzinho demais não é virtude, é uma prisão. Napoleão Hill dizia que o fracasso é muitas vezes resultado da falta de coragem para dizer não.
E ele estava certo. Você não diz não por educação, mas por medo. Medo de desagradar, medo de parecer ruim, medo de ser rejeitado. Mas me diga uma coisa. Será que vale a pena continuar traindo a si mesmo só para manter uma imagem que te esvazia? Você finge que está tudo bem, diz que ajuda por amor, mas lá no fundo você está cansado, exausto, com raiva. Raiva não dos outros, mas de você. Por ter cedido mais uma vez, por ter calado mais uma vez, por ter esquecido de si mais uma vez. O bonzinho está sempre disponível, mas nunca é prioridade de ninguém. E isso tem um preço. Você começa a perder energia, a viver com ansiedade, com angústia, com aquela sensação de que falta algo, mas não sabe exatamente o que. Eu vou te dizer o que falta. Falta você em sua própria vida. Você se acostumou tanto a agradar que esqueceu de se ouvir. O sucesso não vem de evitar conflito externo, mas de evitar o conflito consigo mesmo. Então me escute com atenção. Ser bom não é se anular. Ser bom não é se calar. Ser bom não é ser usado. Ser bom é ser justo. E a justiça começa dentro. Hoje a mentira do bonzinho foi exposta, e agora você tem duas escolhas: voltar a ser o que os outros esperam, ou começar a ser o que você nasceu para ser. Napoleão Hill dizia que uma pessoa que não tem um propósito definido na vida é como um navio sem leme. E é exatamente isso que acontece quando você vive para agradar os outros. Você se perde. Você começa a seguir expectativas que não são suas, trabalha por metas que não te representam, diz sim para caminhos que te afastam da sua verdade. E a pergunta é: até quando? Você pode continuar sendo bonzinho, o prestativo, o que sempre ajuda, o que está sempre disponível, ou você pode escolher ser prioridade na sua própria vida. E essa escolha muda tudo. Porque quando você não tem clareza sobre o que quer, qualquer voz externa parece mais importante que a sua. Mas quando você tem propósito, você se torna firme. Você começa a dizer não com convicção, começa a proteger seu tempo como se fosse ouro, porque ele é. E começa a entender que quem vive agradando, vive adiando a própria missão. Napoleão Hill chamava isso de drift, o estado mental de quem vive à deriva, sendo empurrado pelos outros, pelas circunstâncias, pelas opiniões alheias. E ele foi claro: o maior inimigo do sucesso é a indecisão. Enquanto você não escolher um propósito definido, continuará sendo manipulado pelas vontades dos outros. Mas no dia em que você disser: a partir de agora, minha vida vai seguir um objetivo claro, nesse exato dia você vai começar a recuperar o seu poder. Não importa a sua idade, sua situação, o seu passado. O poder de escolher está aí dentro de você agora. E se você acha que isso é egoísmo, lembre-se que a vida é sua, o tempo é seu e o arrependimento também será. Napoleão Hill deixou claro em seus escritos: o medo é o maior obstáculo entre você e a riqueza. E um dos medos mais sutis e mais destrutivos é o medo de desagradar. O medo de dizer: isso não me serve mais. O medo de se afastar de quem te puxa para baixo. O medo de parecer frio, egoísta, arrogante. Mas preste atenção, não é possível agradar a todos e vencer ao mesmo tempo. Você quer sucesso? Então precisa entender que o mundo respeita quem tem posição, quem sabe o que quer, quem não se curva diante da pressão social. Napoleão Hill entrevistou os homens mais ricos e influentes da sua época, e sabe o que todos eles tinham em comum? Decisão firme, clareza de propósito e coragem para desagradar quando necessário. Eles não perdiam tempo justificando seus passos, não imploravam compreensão, eles agiam. E é isso que você precisa fazer agora. Parar de pedir permissão para crescer. Pare de perguntar se está tudo bem em seguir seus sonhos.
Pare de andar em círculos para não magoar ninguém, porque quem se magoa com o seu crescimento nunca torceu de verdade pela sua vitória. Você precisa ter coragem de proteger seus limites, coragem de dizer: a partir de hoje eu me posiciono, não para atacar ninguém, mas para me honrar. A mente milionária é uma mente treinada para agir mesmo que o mundo não entenda. Ela não vive por aprovação, ela vive por visão. E você tem essa visão dentro de si. Ela está esperando que você pare de agradar e comece a liderar a sua própria vida. Napoleão Hill foi direto. A capacidade de dizer não é uma das maiores chaves do sucesso. E por quê? Porque dizer sim para tudo é dizer não para você. A maioria das pessoas vive exausta, não por causa do excesso de trabalho, mas por causa do excesso de distrações, obrigações alheias, promessas feitas por medo. Você aceita convites que não quer, ajuda quem não te valoriza, gasta energia tentando agradar quem nunca te estende a mão. E no fim do dia sobra o quê? Cansaço, culpa, frustração, zero progresso. Você quer crescer na vida? Então precisa aprender o valor do seu tempo, da sua energia e da sua paz mental. Hill dizia que a concentração é uma das maiores forças da mente milionária. Mas como se concentrar se você está sempre resolvendo os problemas dos outros? Como focar em sua missão se vive disponível para tudo e todos? É por isso que o não é um ato de inteligência, de proteção e de visão. Dizer não é rude? É estratégico. É entender que a energia que você gasta hoje é o futuro que você está criando. E aqui vai uma verdade que muitos ignoram. Você não precisa se justificar por colocar limites. Você não deve satisfação por se escolher. Você não precisa explicar porque está cuidando de si. Quem se ofende com seu não nunca mereceu o seu sim. Então, a partir de agora, estabeleça a sua regra de ouro. Se não me aproxima do meu propósito, não entra na minha agenda. Sua energia é sagrada, e cada não bem colocado é um passo a mais rumo ao sucesso que você merece viver. Você já se pegou pensando, será que vão gostar de mim? E se eu desapontar alguém? Será que estou fazendo certo ou o que os outros querem que eu faça? Pois é, esse é um dos maiores venenos da mente, a necessidade de agradar. Napoleão Hill foi enfático. O medo da crítica é um dos principais obstáculos do sucesso. E o que acontece com quem vive tentando ser aceito? Se molda, se esconde, se sabota e, principalmente, se perde. Você começa a agir pelo medo, não pela ambição. Toma decisões com base na validação alheia e não nos seus valores. Você adia sonhos só para manter uma boa imagem. Mas aqui vai a verdade nua e crua. Quanto mais você busca aprovação, mais distante fica da sua verdadeira missão. O mundo não respeita quem implora por respeito. Ele admira quem anda com postura, ainda que incompreendido. A grande virada começa quando você entende. Você não precisa ser aceito por todos. Você precisa ser aceito por si mesmo. Isso exige coragem. Coragem para dizer o que pensa, coragem para não se explicar o tempo todo, coragem para ser mal interpretado, mas seguir firme no caminho certo. A mente milionária não age com base em medo. Ela age com base em visão, convicção e disciplina. Quem te critica hoje por se afastar, amanhã vai te aplaudir por ter vencido. Mas você não está aqui para agradar. Você está aqui para crescer. E o crescimento exige que você feche os ouvidos ao mundo e abra o coração à sua própria verdade. Existe uma crença silenciosa que destrói milhões de sonhos, a de que ambição é egoísmo. Você ouve frases como: quem quer demais é ganancioso. Quem busca a riqueza está se afastando de Deus. Melhor ser humilde e ter pouco. Mas preste muita atenção. Ambição não é ganância. Ganância é tomar dos outros. Ambição é entregar o seu máximo para conquistar o que é seu por direito. Napoleão Hill afirmava com clareza: o desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista.
Ou seja, você precisa desejar profundamente, querer de verdade, sem vergonha, sem medo, sem culpa. Afinal, como pode atrair uma vida grandiosa se carrega culpa por querer mais? A mente rica entende: vencer é servir. Quanto mais você cresce, mais você ajuda. Quanto mais prospera, mais você inspira. Quanto mais realiza, mais prova que é possível. Mas isso exige um tipo de ambição diferente, a ambição inteligente. Aquela que não pisa, mas constrói. Que não grita, mas age. Que não se perde, mas se eleva. Você pode sim ter uma fé inabalável e, ao mesmo tempo, desejar riqueza, paz, liberdade e conforto. Isso não é pecado, é clareza. E se alguém tentar te diminuir por isso, sorria e continue, porque enquanto eles criticam, você está construindo. E o que você está construindo é um legado que só os verdadeiramente ambiciosos conseguem erguer. Agora preste muita atenção. A maioria das pessoas quer vencer em público, mas falha no privado. Querem aplausos, status, liberdade, mas quando ninguém está olhando, estão dormindo demais, reclamando, perdendo tempo, vivendo como se o sucesso fosse um milagre, não uma construção. Napoleon Hill ensina que a autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. Ou seja, não adianta sonhar alto se seus hábitos te puxam para baixo. Você não será recompensado pelo que deseja, será recompensado pelo que pratica. A verdade é simples e brutal. Seus resultados estão diretamente ligados àquilo que você faz quando ninguém está te vendo. É o treino invisível, a leitura ignorada pelos outros, as decisões pequenas que, acumuladas, formam um império. Quer um segredo dos milionários? Eles não têm motivação constante. Eles têm rituais inegociáveis. Acordam cedo, mesmo quando estão cansados. Investem em conhecimento enquanto os outros assistem séries. Trabalham com foco enquanto os outros buscam distração. E o mais importante, eles seguem mesmo que não estão vendo o resultado imediato, porque sabem que a disciplina de hoje é o luxo de amanhã. Então agora é a hora de olhar para si com honestidade. O que você está fazendo nos bastidores da sua vida? A sua rotina está te empurrando para frente ou enterrando seus sonhos devagar? Lembre-se, a vitória começa no escuro, e quando você dominar a disciplina invisível, o sucesso se tornará inevitável. Agora olhe para a sua vida e imagine que hoje fosse o seu último dia. O que diriam de você? Ah, ele era legal, ela ajudava todo mundo, era bonzinho, fazia de tudo. Mas e o seu legado? A verdade é, ninguém lembra dos que agradaram a todos. A história só guarda os que ousaram, os que romperam padrões, que disseram basta, que ousaram se escolher. Napoleão Hill dizia: se você não conquistar o controle sobre sua própria mente, alguém fará isso por você. E o que é ser bonzinho demais se não entregar a sua mente nas mãos alheias? Você diz sim mesmo querendo dizer não. Você vive para não decepcionar e se decepciona todo dia consigo mesmo. Você se curva e ninguém se lembra. Mas os corajosos, esses marcam gerações, porque se posicionaram, porque disseram verdades, porque ousaram mudar de rota, porque foram fiéis ao que sentiam, mesmo sendo criticados. Você quer sucesso? Então entenda, sucesso é deixar uma marca, não um rastro de obediência. É viver com propósito, não com medo. É ser lembrado pela sua força, não pela sua gentileza inofensiva. A vida está passando. E goste ou não, o tempo vai levar tudo, menos o que você construiu com coragem. A pergunta final é: você quer ser lembrado como alguém legal ou como alguém que inspirou o mundo com a sua verdade? Chegou a hora de parar de agradar e começar a impactar. Não se vive duas vezes. E o mundo não precisa de mais bonzinhos. Precisa de pessoas verdadeiras, íntegras, corajosas. E essa pessoa pode e deve ser você. Se isso tocou você, se alguma parte desse vídeo fez sentido, despertou algo aí dentro, então você já deu o primeiro passo. Agora faça o segundo. Inscreva-se no canal.
Aqui você vai encontrar conteúdos que vão desafiar a sua mente, fortalecer sua identidade e lembrar todos os dias que você não nasceu para ser pequeno. Curta esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Isso mostra para o YouTube que ele merece alcançar mais pessoas. Pessoas que talvez estejam vivendo presas, sendo boazinhas e se esquecendo de si mesmas. E se quiser deixar um comentário, me diga qual foi a parte que mais te impactou. Eu leio cada um com atenção e respeito, porque este canal não é mais conteúdo, é um movimento de despertar. Então, vá lá, foque em você, seja justo com você e mostre ao mundo quem você realmente é, sem pedir desculpas por isso. A gente se encontra no próximo vídeo, com força, clareza e coragem. Até lá!